Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Particularmente, Paulo diz aqui que Deus entregou tais homens à imundícia. Imundícia é uma palavra grega que significa imoralidade sexual. Note que ela já existe no coração do homem. Agora Deus deixa que ela se manifeste no corpo. Já tinha antes, no coração, na concupiscência. Mas agora Deus diz, vá em frente. E ela então começa a se manifestar naquilo que Paulo chama de imundícia do seu coração. Deus entrega então o homem a essa imundícia, deixando de refrear as suas paixões, deixando os imorais sem castigo. Essa é uma das maneiras que Deus abandona. Ele deixa o pecador fazer o que ele faz e ele não castiga. Vocês já se perguntaram por que não desce um raio do céu? Ou não vem um castigo, não cai uma pedra em cima, um piano em cima de um imoral desafiador de Deus? Por que a terra não se abre e... É porque uma das maneiras pelas quais Deus castiga é deixando de punir. Porque imagine, o pecador que se rejeita Deus, pratica a imoralidade, Deus castiga. O que é que ele vai fazer? Opa, não vou fazer mais. Quando Deus não castiga, ele faz uma vez, viu que não tem castigo, faz de novo. Vai fazer de novo, vai ficar fazendo de novo. Essa é a diferença do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus faz, ele apanha. Porque Deus bate nos filhos dele, não bate nos filhos dos outros, né? Deus, o filho dele castiga. Se você desobedecer, se você é filho de Deus, crente em Jesus Cristo, se você pular a cerca, Deus vai pular atrás de você também. Mas os que não são dele, ele vai deixar. E o pecador vai se afundando cada vez mais na imoralidade, nas trevas do coração, e nada acontece aqui. Aqui, estamos falando aqui. Mas o dia do juízo está chegando, em que Deus vai ajustar contas com ele. Está aumentando, acumulando a ira de Deus para o grande dia do juízo. É isso que significa que Deus entrega o homem à imundícia do seu próprio coração. Essa é a ira de Deus. Você lembra que nós lemos no verso 18? A ira de Deus se revela. E a gente olha ao redor e diz, mas como a ira de Deus está se revelando? A resposta é essa, Deus entregando a humanidade aos seus prazeres. Deus deixando de castigar. Deus deixando de reprimir. Deus tirando bons governantes, Deus tirando leis justas e boas, Deus tirando a autoridade policial. Deus deixa os criminosos, os violentos, os terroristas, os imorais, os pedófilos, eles estão indo em frente, estão crescendo no mundo. E Deus simplesmente está dizendo, mas não foi isso que vocês quiseram? Na hora que vocês me rejeitaram, o que vocês estavam pensando que ia acontecer? Eu olho para a sociedade ao redor, a nossa cultura ocidental, e eu vejo claramente o sinal da ira de Deus sobre nós. As leis estão sendo derrubadas. O poder policial, ninguém acredita mais. Os bons governantes, onde estão eles? A igreja calada. E a sociedade se dissolvendo moralmente, avança a imoralidade cada vez mais aberta, e ninguém faz nada. Ninguém consegue reagir. O que é isso senão o sinal da ira de Deus sobre a nossa civilização? Ela está caminhando para o fim. Ela está caminhando para o fim. E isso bem diante dos nossos olhos. Bem diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo esse período triste da nossa história. Deus... Eu pensei em trazer aqui, achei que era relevante trazer para vocês, que essa sempre foi a maneira de Deus agir. Salmo 81. Veja, Salmo 81, com o próprio povo dele, versos 10 e 12. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Estou lendo Salmo 81, verso 10. Verso 11. Mas o meu povo não quis me escutar a voz, Israel não me atendeu. Agora veja o verso 12. Assim, deixei-o andar na teimosia de seu coração,
siga os seus próprios conselhos. Mesma coisa, não é? Nação de Israel. Não quis ouvir a voz de Deus? Ele disse, tá bom. Ande na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Vá em frente, não é isso que você quer? Deus fez isso com a própria nação de Israel. Veja o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, um texto semelhante. Ezequiel capítulo 14, versos 4 e 5. Deus mandando o profeta Ezequiel falar ao povo. Fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se um israelita fosse idólatra, tivesse ídolos no coração e resolvesse ir na casa de Deus e consultar a Deus, sabe o que Deus ia fazer? Deus ia responder como se fosse o ídolo. A pessoa, vou consultar a Baal, e Baal fala. Vou falar com Renfã, Renfã fala. Eu vou adorar Astarote, Astarote responde. Eu fui curado por Astarote, eu fui curado por Baal. Mas quem é que estava por detrás? Deus. Olha aí, verso 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando vocês me abandonam, eu entrego vocês aos seus ídolos. E vocês vão falar com os seus ídolos e os ídolos vão responder. Vocês vão fazer a oração e o ídolo vai responder. Você vai pedir cura, ele vai dar. Você vai pedir uma maravilha, o ídolo vai fazer. Sabe quem é que está fazendo isso? Eu. Porque Deus é o único poder que existe. O ídolo é falso, é claro. Por que Deus faz isso? Exatamente para apanhar o pecador na sua própria armadilha. Exatamente para apanhar o pecador na sua própria armadilha. Está achando isso pesado? Veja 1 Tessalonicenses. Na verdade, 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, o iníquo aqui é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus, no seu amor, mandou a verdade, mas eles não acolheram. Agora veja o verso 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Não quis ouvir o profeta, não quis ouvir a palavra de Deus, Deus manda o falso profeta. E aqueles que não quiseram a verdade vão ouvir a mentira e vão crer na mentira. No verso 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Agora, você sabe por que é que no mundo de hoje crescem as seitas, o erro religioso, tanta gente correndo atrás de mentira? É Deus abandonando, é a ira de Deus, o castigo de Deus sobre esse povo que rejeita a verdade de Deus, que não quer a Deus no fundo dos seus corações. Mais uma passagem, Atos capítulo 7. Aqui Estevão pregando ao povo de Israel, se referindo ao tempo que a nação de Israel andou no deserto, 40 anos. Atos capítulo 7, verso 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Está se referindo à idolatria que eles cometeram lá no deserto. O povo de Israel, quando saiu do Egito, continuou, trouxe os deuses do Egito, escondidinho debaixo do casaco, e lá no deserto adoravam a Deus, mas adoravam esses ídolos também. Arão até fez 2 bezerros de ouro, um bezerro de ouro. Agora veja o verso 42. Mas Deus se afastou. Quando Deus viu que eles estavam adorando os ídolos, Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Milícia celestial é sol, lua, estrela. Deus se afastou.
e os entregou ao culto do sol, da lua e da estrela. Podem adorar. Façam o que vocês querem. Mas um dia vocês vão dar conta. É isso que significa. Voltando agora para Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo não está dizendo nada novo que o Antigo Testamento não tenha dito, que os profetas não tinham avisado, que o castigo de Deus para a rebelião do seu povo e para a idolatria é Deus entregar o homem à corrupção do seu próprio coração. Deus entrega o homem ao erro. Deus entrega o homem ao falso profeta, ao falso culto, à falsa religião. Quando no íntimo do seu coração você rejeita a Deus e a revelação que Ele faz de si mesmo, você entra então nesse processo de retribuição de Deus. Agora, note aqui no verso 24 de Romanos 1, que Paulo diz que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Esse é o resultado final. Quando Deus entrega uma cultura, uma pessoa, uma sociedade, um país, uma geração aos desejos do seu próprio coração, o resultado final é desonrar os corpos, para que desonrassem os seus corpos entre si. O que nos diz que Deus, quando criou os corpos, não é? Deus, quando criou os nossos corpos, esses corpos foram criados para um fim honroso. E a Bíblia é muito clara quando fala especialmente nas relações sexuais. Deus criou um homem e uma mulher. Ele não criou um homem e um homem, uma mulher e uma mulher. Ele não criou dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. Ele criou um homem e uma mulher e os uniu em casamento. Ou seja, o propósito do meu corpo, pensando na área sexual, é que eu tenha relações heterossexuais monogâmicas no casamento. Desonrar o corpo é fazer qualquer coisa fora disso. Fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras, fornicação. Adultério, que é sexo em que uma pessoa casada está envolvida, que não é seu cônjuge. Prostituição, quando isso envolve dinheiro. Ou relações homoafetivas ou homossexualidade. São distorções desse projeto original de Deus. E é isso que acontece quando Deus entrega uma sociedade, um indivíduo e uma geração aos desejos do seu coração. Vai caminhando até finalmente desonrar o seu corpo entre si. Agora, imagine ao ler essas palavras que Paulo vivia na época de Roma. A sociedade mais dissoluta da época. Dos 15 imperadores de Roma, 14 praticavam a homossexualidade. Ter concubina, a prostituição, meninos de programa, isso era comum para o cidadão romano. Era aceitável. Na Grécia nem se fala. O culto ao corpo, a imoralidade, a devassidão, cidades como Corinto, que eram famosas pela quantidade de prostitutas que havia lá, a ponto de dar o nome da cidade virar símbolo de corrupção. Era o mundo em que Paulo vivia, completamente depravado. Completamente depravado. Quando Deus retira o freio, a humanidade se lança mais e mais na imoralidade sexual para desonrar os seus corpos entre si. E veja a justiça e a ironia de Deus. Vocês me desonraram, então eu vou entregar vocês a vocês mesmos para vocês se desonrarem. Deus está retribuindo na justa medida. Vocês me desonraram, então vocês serão desonrados. E da mesma forma que vocês mudaram a minha glória, vocês vão mudar o que é natural entre vocês. A justiça de Deus na aplicação do juízo. E eu quero já caminhar para o fim dessa mensagem, meus irmãos e amigos. O que é que esse texto tem a nos dizer hoje? Tanta coisa que nós poderíamos tirar desses dois versículos aqui. Deixa eu mencionar alguma delas. A primeira delas é, mais uma vez, nós estamos diante de uma passagem da Bíblia que fala da profunda depravação do coração humano. Não se deixe enganar por aqueles que de alguma forma sugerem que a resposta para os nossos problemas está dentro do nosso coração. Que nós somos bonzinhos por natureza, que a nossa índole é boa. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é que nós somos corrompidos desde a raiz dos cabelos.
Não há nada bom em nós, não há um justo, não há nenhum sequer. As nossas justiças são como trapo de imundície. Só não somos piores porque Deus refreia. Você só não é pior porque Deus lhe segura. Deus está puxando o freio de mão. Senão você seria tão perverso e imoral como qualquer outra pessoa, que você às vezes critica e condena como sendo pior do que você. Mas o nosso coração é corrompido, completamente corrompido, e você não tem poder sobre ele. Você não consegue controlar isso. Se algum controle você tem, é porque Deus está suprimindo, Deus está segurando, Deus está puxando o freio de mão para que você não seja tão ruim quanto você poderia ser. Lembre disso, isso é verdade também do cristão. Quando nós cremos em Jesus, nós somos perdoados, justificados e aceitos por Deus, como que nascemos de novo, mas essa corrupção, ela permanece em nós até o último dia da nossa vida aqui nesse mundo. O cristão vai lutar contra isso todos os dias da sua vida. De vez em quando vem um irmão para conversar comigo, pastor, acho que eu não sou crente não. Eu digo, já é um bom começo você fazer essa pergunta, porque tem gente que acha que é e depois da morte vai descobrir que nunca foi. Então é bom você perguntar aqui, logo, será que eu sou mesmo? Por que você está fazendo essa pergunta? Pastor, porque é uma luta muito grande, pastor. Todo dia eu estou brigando com o meu coração. Às vezes eu caio, eu não aguento. Quando eu faço alguma coisa errada, eu choro, eu lamento, eu fico desesperado, pastor. Será que eu sou crente mesmo? Eu digo, mas para mim essa é a maior prova de que você é. Porque um pecador que está entregue ao seu próprio coração, ele não está nem aí se ele está ofendendo a Deus. Ele vai arrumar desculpas para o procedimento dele, para a imoralidade dele, a mentira dele, vai ficar se justificando. Mas o crente verdadeiro, ele não suporta a corrupção do coração dele. É uma luta constante. Uma briga constante. Então esse texto nos fala disso, da corrupção do nosso próprio coração. Segunda coisa, a nossa cultura, irmãos, está debaixo da ira de Deus. Eu sei que todos nós queremos pensar em Deus como sendo um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Vamos ver isso a partir do capítulo 3. Mas antes de chegar no amor de Deus, eu tenho que falar da ira dele. E os sinais da ira dele estão em todo lugar. Os freios estão sendo tirados. A impunidade é cada vez maior para quem pratica o mal. A culpa da nossa geração está sendo acumulada para o dia do juízo. Nós vemos isso entre os próprios evangélicos. Sinais de que Deus está tirando o freio. É só você olhar a roupa de algumas irmãs, a sensualidade, a provocação. Não vê mal nisso. E vai até dizer assim, o problema é o olhinho do irmão. É não. Também. Mas perder a vergonha, a verdade é essa. Perder a vergonha. Se veste mostrando tudo. E a gente pergunta, onde foi parar o pudor, a vergonha, a castidade? Está indo embora. Mesmo no meio do povo de Deus, está indo embora. Os homens também se vestem do mesmo jeito, não vou nem falar aqui para não fazer descrições. Os homens também. Vergonha foi embora. Parece que querem exibir mesmo, provocar mesmo. Os namorados, parece normal, no meio da juventude evangélica, namorado ir para a cama com a namorada. Ter relações como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é não. Isso é desonrar os corpos. Isso é sinal exatamente de que Deus está tirando os freios. Quando a igreja começa a achar que isso é normal. Quando a igreja para de falar, os pastores param de falar disso, com medo de perder membro. Os pastores param de denunciar esse tipo de coisa, com medo de receber crítica da igreja. É sinal de que Deus está tirando os profetas e está entregando mesmo aquela geração aos seus próprios desejos. Porque uma das coisas que ainda controla e segura é quando Deus levanta o profeta que mete o dedo no nariz e diz, está errado. E eu estou dizendo que está errado. E vem adultério. Flertar com a mulher dos outros. Pornografia. O pessoal consome como se fosse uma coisa natural. E parece que não se preocupa com isso. Isso corre solto no meio evangélico. Poucos há que levantam a voz e falam. Eu vejo esses sinais da ira de Deus ao nosso redor. Eu vejo sim. E peço que Deus tenha misericórdia primeiro da minha própria vida. Que eu sou um pecador
não diferente dos outros. E através de mim, de outras pessoas também. Terceira coisa que esse texto tem a nos dizer hoje. Somente o próprio Deus pode nos salvar dessa situação. O que nós precisamos para nos livrar desse círculo férreo é de um poder extraordinário que quebre as amarras, que abra os olhos, que nos liberte da escravidão de nós mesmos, que nos tire das trevas para a luz e da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. E esse poder é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse poder não é humano. Ele não está em nós, não está em nenhuma instituição, em nenhuma pessoa, mas Paulo se refere aqui no início dessa sessão, no capítulo 1, verso 16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É preciso um poder para nos libertar disso, para mudar essa situação, e só o Evangelho de Cristo pode fazer isso. Nós não precisamos de remendo, nós precisamos de ressurreição. Não adianta você pensar, vou reformar minha vida, você precisa nascer de novo, precisa ser liberto, e só o poder do Evangelho pode fazer isso. Por isso, terminando, eu falo aqui a você que já foi alcançado por esse poder. Pense na realidade das pessoas ao seu redor, seus vizinhos, seus amigos, amigos da academia, amigos da escola, do seu ambiente de trabalho, eles estão debaixo da ira de Deus. Você tem que vê-los dessa forma, é assim que você tem que enxergar a realidade ao seu redor. E você deve falar para eles, dizer para eles do poder de Deus, de Cristo, que pode libertá-los dessa situação, para onde eles caminham inexoravelmente, se não forem libertos pelo poder do Evangelho. São idólatras, estão debaixo da ira de Deus, escravos de suas paixões. Por isso, testemunhe, ore por eles, compartilhe o Evangelho. Não esqueça que os seus vizinhos estão debaixo da ira de Deus e caminham para a condenação. Medite no seu próprio estado, a tendência da idolatria do seu coração e da imoralidade. E todo dia se ajoelhe aos pés da cruz e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me segura, me sustenta, não me abandona. Não abandona meu coração. Não me deixe entregue à minha vontade, porque eu sei do que eu sou capaz de fazer. Mas controla a minha vida, guia os meus caminhos, livra-me do mal. Ore como Jesus nos ensinou a orar, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, Senhor. Essa tem que ser a sua oração diária. Tem que ser a sua oração diária. Gastando tempo com Deus, com a palavra e com a oração. E talvez você está aqui nessa noite e ainda não conhece o poder do Evangelho. Você ainda não experimentou esse poder extraordinário que vem pela mensagem da cruz, do Cristo que morreu por nós. Experimentou esse ferrão do pecado nele, levou sobre si a nossa culpa, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e poderoso para atender todo pecador que reconhece o seu estado de perdição. E chega a ele não dizendo ou impondo limites ou condições, mas dizendo: eu sou um pecador miserável, mereço a condenação, mas em ti há poder, Jesus, para me perdoar, para me livrar, me libertar da escravidão do pecado e das suas consequências. Creia nele nessa noite, venha a ele nessa noite, e em Cristo Jesus você vai encontrar perdão, libertação e uma nova vida. Que Deus nos escute, que Ele seja servido em abençoar a palavra dessa noite nos nossos corações. Senhor Deus, nós nos curvamos diante de Ti nesse instante, confessando que somos parte de uma geração culpada e abandonada aos seus corações depravados. Senhor, contemplamos com tristeza os sinais da Tua ira ao nosso redor, o crescimento da iniquidade, da imoralidade, a falta de freio, a falta de pudor, de vergonha, tudo isso crescendo ao nosso redor e às vezes até dentro de nós. Pedimos, Pai, misericórdia, não nos castigue com essa geração perversa, mas segundo Jesus Cristo, segundo o amor de Jesus Cristo, trata-nos segundo a Tua misericórdia e compaixão. Ouve a oração de todo aquele que nessa noite contrito deseja se apegar a Ti, que treme da Tua palavra, Senhor.
fala aos nossos corações. Livra os nossos filhos, os nossos jovens do engano do pecado. Dá-lhes ouvidos para ouvir, também as nossas crianças. É o que nós te pedimos nessa noite, por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer a você que chegou ao final de mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Eu sempre convido a você que ainda não é inscrito no nosso canal a inscrever-se aqui abaixo no botão vermelho de forma gratuita e também deixar um like nesse vídeo. De forma fácil, prática, gratuita, você, sempre que sair vídeos novos, você vai ser o primeiro a ser informado se você fizer essas ações. Se você também puder contribuir compartilhando essa mensagem, enviando para um irmão, para o grupo de WhatsApp através da sua igreja, no seu Facebook, fazendo com que mais pessoas ouçam essa mensagem. Você também contribui para o crescimento desse projeto que visa compartilhar a palavra de Deus. Essa é uma exposição em Romanos capítulo 1, que fala a respeito de um tema muito sério, a respeito de como Deus trata aqueles que se rebelam contra ele, aqueles que estão em rebelião contra ele. É uma pregação muito dura do reverendo Nicodemos, porque mostra esse aspecto de que Deus, então, castiga o homem, deixando o homem cumprir a sua própria vontade pecaminosa, que Deus entrega o homem ao seu próprio pecado. Meus irmãos, e isso é algo muito sério e triste e que nos faz refletir sobre a nossa natureza, olharmos como a nossa vida está, porque Deus então é um Deus de amor, é um Deus bondoso, mas também é um Deus de justiça, é um Deus que encara as coisas de maneira fiel à sua palavra, fiel àquilo que ele diz, e ele não negocia com o pecado nem com o mal. Portanto, que essa palavra traga arrependimento aos nossos corações, transformação de vida, que nós possamos ter uma vida piedosa diante do nosso Deus.